A Thaís Freitas vai seguir nesse assunto para contar o que vem daqui para frente, o que muda com o voto do ministro Luiz Fux, o terceiro desse julgamento. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro Campos, a você, a todo mundo que está conosco aqui no Jornal Gente hoje, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. No Day After, a impressão é que muda muita coisa, mas que talvez do ponto de vista imediato mude pouca. É uma contradição? É sim. Mas é porque o voto do ministro Luiz Fux, que ontem foi acompanhado com muita atenção por aqueles que gostam e acompanham a política do país, é algo que pode ser ali um divisor de águas na posição das defesas dos réus do 8 de janeiro e principalmente na votação da anistia no Congresso. Porém, no que não muda nada. O mais provável é que o julgamento termine amanhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus, com os 2 ministros que ainda não votaram, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, seguindo o que foi apontado no relatório de Alexandre de Moraes. Mas foi um voto de impacto, foi um voto que vai ter, claro, consequências jurídicas e consequências políticas, até porque hoje é difícil, não é? A gente separar exatamente o que é político, o que é jurídico dentro desse quadro pelo qual a gente passa no Supremo Tribunal Federal. O voto de Luiz Fux expõe, em primeiro lugar, um Supremo Tribunal extremamente dividido, não meio a meio, mas é uma divisão muito grave no momento em que o Supremo está na berlinda. Não é novidade para ninguém que boa parte da população brasileira hoje vê a atuação do Supremo com reservas, para se dizer o mínimo, vê a atuação do Supremo com contornos políticos. Quando um ministro da Corte vem e expõe o voto da forma como Luiz Fux expôs ontem, é claro que essas dúvidas que existem em parte da sociedade acabam sendo reforçadas. Mas, Thaís, é normal que ministros divirjam. É lógico, aliás, se eles não divergissem, a gente não precisaria ter 11, bastava um só e pronto. A questão é que aqui a divergência foi item por item. Todos os itens, todas as posições, a começar pelo entendimento de Luiz Fux que o Supremo Tribunal Federal não é o foro adequado para o julgamento desses réus e terminando com o voto dele pela absolvição de quase todos os implicados nesse chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe de Estado. Há um incômodo, é claro, dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, acompanhando ontem, durante longas 12 horas, o voto do ministro Luiz Fux. E a partir de agora, advogados de defesa já estão aqui se debruçando desde ontem em cada linha do que disse Luiz Fux. Isso aumenta a possibilidade de que haja uma tentativa, um recurso para que o que for decidido amanhã em relação a penas dos condenados desse núcleo seja revisto na sequência. E aqui há uma grande dúvida, e nós já colocamos juristas no ar aqui no Jornal Gente com posições diversas, porque não há um precedente nesse caso. Quantos votos divergentes são necessários na primeira turma para que seja interposto um embargo que leve o caso ao plenário? Tem gente que acha que um basta, e no caso, o de Luiz Fux, tem gente que acha que 2 votos seriam necessários, levando em conta que quando a votação acontece em plenário, são 4 os votos necessários. Mas não existe um entendimento, tem nada escrito ali em lugar nenhum do regimento do Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Lembrando que, para que esses embargos sejam interpostos, é necessário que o ponto da divergência seja tratado especificamente pela defesa. No caso de Luiz Fux, como ele não concordou com nada do que disse Alexandre de Moraes, de A a Z, ele abre a possibilidade de tentativa de embargo em tudo, desde a competência do STF como foro, correto ou não para esse julgamento, até sobre a culpabilidade ou não dos réus. Bem, é muito interessante o que acontece a partir de agora e nós vamos acompanhar hoje com muita atenção os votos de Carmen Lúcia e de Cristiano Zanin. No caso do ministro Cristiano Zanin, tem gente que fica ali olhando decisões anteriores dos ministros para tentar achar para onde o ministro vai.
haveria, no caso de Zanin, decisões anteriores indicando que talvez ele não vote 100% com o relator. Mas isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho, ainda hoje, quando o ministro for proferir o seu voto. Há também uma outra questão aqui, e essa aqui tem sido apontada pelos defensores de Alexandre de Moraes, ter mudado de opinião. O ministro do Supremo pode mudar de opinião? Pode. Aliás, o ministro do Supremo, meus amigos, pode praticamente tudo, ou tudo, dependendo da circunstância. A questão aqui é que, no caso dessas pessoas que foram condenadas, apenas muito altas, 14, 15, 17 anos de prisão em regime fechado, os advogados estão olhando e falando, escuta, mas no caso do meu cliente, o senhor disse que sim, o Supremo era competente, e agora, no caso de outros réus, o senhor disse que não. Isso aqui, é claro, que também vai gerar muita discussão jurídica. E no campo político, a proposta de anistia, qual anistia, como, quando, ela ganha força de alguma forma no Congresso Nacional. É claro que a pressão vai aumentar depois do voto do ministro Luiz Fux.